E aí pessoal, tudo bem? Vamos levar a gurizada na escola e hoje eu quero falar sobre um assunto. Hoje eu quero tratar o assunto sobre o salário do missionário, tá? Sobre a finança, manutenção do missionário. Vamos falar sobre isso aí, vamos lá. E aí pessoal, estamos aí, deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Estamos aí, lá fora tá frio e hoje amanheceu bem frio, né? Mas aqui dentro tá um pouco quente, ó. Toda vez que tá friozinho eu ligo o ar e esquenta aqui dentro, tá? Mas vamos lá, vamos nos bênçãos de Deus, né? Essa nossa fronteira aqui tem dia que tá um calor, do nada vira o tempo. Tem dia que tá 30 e tantos graus, daqui a pouco cai para 12 graus, 13 graus. É assim, haja vitamina C, né? Pra gente poder aguentar. Gente, vamos lá. O assunto, esses dias eu fiz um vídeo falando sobre missionários preguiçosos, né? Gente que tem preguiça aí. Rendeu bastante comentário. Os comentários não foram feitos aqui no canal. Eu peço para que você possa comentar, né, os nossos vídeos no canal, amado. Isso ajuda a gente, né? A gente criar também assim o pessoal que vê o vídeo, dá uma olhada no comentário, ver. Então, se você puder nos ajudar, tanto deixa o like aí, também como coloque o seu comentáriozinho aqui no nosso vídeo, o que você tá achando, seu pensamento. Eu recebi bastante comentário daquele vídeo do missionário preguiçoso, né? Eu recebi bastante comentário pelo WhatsApp. O pessoal, pastor, eu assisti aquele vídeo ali, olha, muito interessante, eu mandei para um monte de gente, coloquei aqui, tá no grupo da igreja, né? Mas eu animo você, tá? Coloca aqui, vamos lá. Falando sobre manutenção de missionário, né? A manutenção daquele que trabalha na obra de Deus, do Senhor. É importante a gente fazer uma distinção daquela pessoa que trabalha na obra por tempo integral, tá? São pessoas que estão trabalhando por tempo integral, tá? Eu, no meu caso, eu trabalho por tempo integral, já faz muitos anos, na obra do Senhor. Deus tem quando o Senhor me chamou, eu deixei tudo. Isso aconteceu com a minha esposa também. Deus falou muito forte com ela abriu mão de tudo. A minha esposa, ela morava na época, né, em Tóquio, quando Deus começou a chamar, a falar com ela sobre ela largar tudo para ela se entregar à obra do Senhor, e ela fez isso. Me conheceu, casamos e obra, tá? A gente podia muito bem falar, você tem documentação japonesa, vamos lá pro Japão, vamos trabalhar e vamos viver bem. Não, era obra mesmo. Aí fomos pra aldeia, dormindo nas barraquinhas, nas fazendas, fazendo culto. Depois a gente já estava casado, a gente não tinha muita coisa, tinha um carrinho, não tinha muita coisa, mas a gente tinha o que era nosso. Vendemos tudo que a gente tinha. Vendemos geladeira, cama, o que a gente tinha e que podia fazer dinheiro, nós fizemos. Vamos embora para a Bolívia, e com esse recurso a gente também foi fazendo a obra e sempre, e a gente vive por tempo integral. Tem aquelas pessoas que não estão fazendo a obra de Deus, mas ela tem o seu trabalho, né, secular, e com aquele trabalho ela se mantém também, ela ajuda também a obra e etc, tá bom? Mas vamos aqui um ponto bastante interessante sobre manutenção, e eu vou aqui tocar em alguns pontos bem chaves que talvez tenha me ajudado e talvez possa te ajudar, né? O texto de Mateus capítulo 10, Jesus ele fala sobre os discípulos, sobre a pregação do evangelho, né? Olha, quando vocês forem pregar, ele manda de 2 em 2, né? Ele falou assim, olha, vocês não vão levar ouro, vocês não vão levar prata, vocês não levem 2 sandálias, vocês não levem 2 túnicas. E aí ele diz assim, porque digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro. O Senhor, ele dá orientações para aqueles discípulos deles que trabalhavam na área de impostos, tirou do seu emprego, ou seja, ele trabalhava, ganhava o salário dele, se mantinha. Foi tirado daquele emprego e agora estava pregando o evangelho. Outros eram pregadores, outros eram pescadores, outros, cada um tinha seu trabalho, a forma de se manter. E essas pessoas, elas saem daquele e vai viver por tempo integral na obra do Senhor. E aí o Senhor, ele fala assim, olha, você não vai levar 2 túnicas, você não leva 2 sandálias, você não leva dinheiro, você não leva, né? Ele começa a dar essa instrução. Nesse texto, eu vou aprender uma coisa. Primeiro, que aquele que vai fazer a obra de Deus, ele não tem que focar, não tem que ter o alvo, o foco no financeiro.
Se você vai fazer a obra de Deus e tem um foco no financeiro, o meu alvo, eu vou fazer a obra de Deus e vou me dar bem, você vai começar a tender a fazer decisões erradas, não decisões pelo Espírito de Deus. E eu creio que uma das primeiras coisas que Deus trabalha na vida daquele que realmente tem um chamado de Deus Deus ele vai deixar muito forte, claro, no seu coração. Não é algo para o seu pastor ver. Não é algo para sua mamãe ver, seu papai ver, sei lá quem vê. É algo que Deus vai trabalhar com você para que você tenha essa convicção. Você não está aqui por dinheiro. De novo, o Senhor ele vai trabalhar com você. Se você não passou esse processo ainda, fique esperto, tá? Que ele vai trabalhar. E tem gente que é reprovado, tá? Tem gente que é reprovado. Tem pessoas que entram nesse processo aqui e a pessoa não abre o coração para deixar Deus trabalhar. E é reprovado. Deus coloca outro no lugar que vai poder cumprir a função. Aquele que faz a obra de verdade, ele não pode estar na obra por causa de dinheiro. Pastor, mas e quer dizer, e aqueles irmãos que hoje estão vivendo bem, não sei o quê, blá. Eu estou falando daquele que é chamado de Deus. Eu não estou falando de nível financeiro, o outro ali que tem acesso a recursos altos. Mas é aquele que anda de jumentinho, aquele que sai do Nordeste do Brasil a pé, puxando uma sacola e andando descalço até a São Paulo. Esse que é o verdadeiro servo de Deus. Eu não estou falando disso, amado, tá? Não vamos puxar de um extremo para outro. Às vezes a pessoa tem passado pelo processo, está fazendo a obra de Deus, tem até um recurso alto que passa na mão dele, ele administra e etc. Mas o camarada não está ali por causa de dinheiro, tá? O Senhor é Deus que conhece o coração daquela determinada pessoa. Aí alguém pode me perguntar, pastor, mas e aquela pessoa que entra na obra de Deus focando dinheiro? Olha, mais cedo ou mais tarde ela vai dar problema, tá? Ela vai mais cedo ou mais tarde, ela vai demonstrar, ela vai, pelas suas ações, não pelo que ela fala, pelas suas próprias ações, que ela realmente está ali por causa de dinheiro. Mais cedo ou mais tarde isso aí vai mostrar. Mas esse é o primeiro ponto. Você não entra ali, o discípulo ele não entrava e não ia pregar o evangelho focalizando ganhar uma sandália. Porque ele saía de uma... Para e pensa, né? Ele saía de uma cidade e as viagens naquela época eram a pé, então ele ia andando. Quando ele chegava na cidade daquela lá para pregar, a sandália dele já estava só o bagaço. Às vezes, sei lá, se nem sandália tinha mais, né? Já estava toda feio o negócio. Tinha uma sandália de couro. Mas até que o negócio desgastava, irmão. A roupa desgastava, tinha chuva, tinha um monte de... Tá? Então desgastava. Então quando ele chegava ali, aí o outro processo que Jesus falou. Porque digno é o obreiro do seu salário. Então, quando se trata desse salário, eu fiquei pensando, né? Eu, quando medito nessa palavra, eu fiquei pensando, mas que salário é esse? Será que Jesus tinha uma secretaria de missões que ele montou atrás, que arrecadava dinheiro com as pessoas e mandava o salário? Será se era isso aí? Será se aquele caixa que ele tinha, que a Bíblia diz que Judas roubava do dinheiro do caixa? Será se era daquele caixa lá que Jesus mandava pro pessoal? Será se Jesus tinha um sistema de online de... Será se tinha... Não tinha, amado. Então, que salário é esse? Como é que funciona o salário na obra de Deus? Funciona com base na generosidade. Funciona com base do coração aberto, movido pelo Espírito de Deus, em pessoas, líderes de forma geral, daquele que Deus tem dado as condições de poder te ajudar para o cumprimento da obra que é do Senhor. Ou seja, da mesma forma que Deus... ele te deu uma comissão, você foi comissionado a um trabalho específico, o Senhor e Deus coloca aquela carga sobre você, irmão. Existe algo de mistério aqui. O Espírito Santo, da mesma forma, ele coloca a carga sobre outras pessoas para poder te ajudar, segundo o recurso que elas têm, no valor que o próprio Deus coloca no coração delas, para elas poderem te ajudar. Eu tenho recebido mensagem de pessoas que falam assim, pastor, eu tenho acordado de madrugada e eu comecei a orar por vocês, e aí eu estou mandando essa oferta, porque Deus colocou... Meu amado, Deus levanta o camarada lá não sei aonde, para pensar no meu trabalho. Olha, para e pensa num negócio desse. E aí, no outro dia, o camarada levanta e me manda uma oferta para ajudar no trabalho que eu estou fazendo.
tá? Então, assim, esse é o processo. Primeiro passo, você entra na obra não por causa de dinheiro. Segundo passo, a manutenção, ela é feita mediante o mover do Espírito Santo de Deus, da generosidade, né? Uma coisa interessante aqui, nesse processo aqui, nunca jogue a carga da sua manutenção sobre outra pessoa. A partir do momento, você que se diz chamado por Deus, você fala assim, estou trabalhando na obra e o meu pastor não me reconhece. Trabalhei já tanto tempo naquela igreja e o meu pastor presidente nunca reconheceu o meu trabalho, nunca me deu um salário, nunca pagou uma... Você já está todo errado nesse sistema aqui, tá? Tá todo errado, filho. Se você tem um chamado de Deus, quem vai te manter é o Senhor. A partir do momento que você direciona essa necessidade a um homem, seja o pastor da sua igreja, seja o empresário tal, seja a sua família, acontece isso, né? Às vezes tem missionário que a família inteira é crente. Da minha família fazendo missões, me desanimei porque ninguém me ajuda. Entendeu? Quem foi que te chamou? Foi tua família que te mandou? Isso foi uma palavra forte que o Senhor me deu, né? Quando eu fui para Bolívia com a minha esposa e a gente começou a passar os apertos, eu comecei a orar ao Senhor. E eu falei, Senhor, a gente ajudou a igreja tal. Aqui é a nossa igreja aqui do Paraguai, né? Eu estava aqui à frente, e, na época, eu estava à frente da igreja. A gente tinha até um caixa de missões, mas a igreja pequena, não tinha esse... E eu fui no caso para Bolívia e meu pai veio, estava no Ceará, meu pai veio e ficou à frente da igreja, né? Ele saiu daqui, tinha ido para o Ceará, eu fiquei à frente da igreja. Depois ele voltou, eu fui para Bolívia. Eu como pastor, sabia que a igreja não tinha esse recurso todo. Então, eu fiquei pensando assim... Mas eu pensei em igrejas grandes que eu conhecia, né? E eu tinha mandado mensagem para os pastores. E os pastores, não posso, né? E eu meio que quis me entristecer com aquilo. E naquele momento que eu estava querendo me entristecer, porque eu falei com esses pastores que eu achei que eles podiam me ajudar com qualquer recurso, né? E eles falaram que não podiam me ajudar. O Espírito de Deus começa a falar, quem foi que te chamou para cá? Quem foi que te mandou para cá? E aí, naquele momento da oração, eu comecei a falar, Deus, quem me chamou para cá foi o Senhor. Então, e o Senhor falou assim, então, se você quiser reclamar de alguma coisa, reclame para Deus, tá? Então, se o Senhor está te permitindo passar por esse momento, vive esse momento. Irmão, aquilo dali foi libertador. Para mim, foi algo que me libertou, sabe? Eu não jogar minha carga sobre ninguém, e até hoje eu faço isso. Quem me chamou para a obra foi o Senhor. Não foi homem nenhum, não foi pastor, secretaria de missões, não sei o que. Eu sei que nós temos nossa liderança, eu sei que existem os pastores, etc. Mas, meu amado, quem me chamou para a obra foi o Senhor, tá? E quem me mantém é o Senhor, e ponto na bolsa. Então, o grande erro das pessoas que muitas vezes entram na obra, às vezes tem gente que entra até fazendo um bom trabalho. Ela entra focalizando em Deus, que Deus vai manter, né? Ouvindo o chamado de Deus, mas com o tempo ela começa a direcionar esse cuidado de Deus para as pessoas, seja um empresário, um pastor de uma igreja grande, ou algum meio que ela pode receber. E quando ela tira os olhos do Senhor e ela coloca os olhos nas pessoas, é aí esse momento que ela começa a afundar. Mas assim, falando de manutenção, é muito importante você entender isso. O obreiro é digno do seu salário. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz que ele compara o obreiro a um soldado. E ele diz, por acaso alguém milita por sua própria conta? Tá? E as pessoas, você sabe, né? Quem é o soldado que vai trabalhar por sua própria conta? Peraí, tá lá na guerra, gente, espera um pouquinho aqui, né? Que eu vou voltar lá, que a gente tem que trabalhar um pouco mais. Que eu vou levantar o recurso e eu vou voltar aqui. Não. E por que normalmente você tem um povo? Por que você tem um povo e aí você tem os soldados? Por que aqueles soldados, aquele exército, ele é mantido pelo povo? Porque o soldado é a linha de frente. Se o inimigo passar por aquele soldado, vai chegar no povo. Então o povo trabalha para manter os soldados estão na linha de frente. E o obreiro, o missionário, ele é o camarada de linha de frente. O missionário é aquele, como aqui no Mato Grosso do Sul, né? No Mato Grosso do Sul, aqui é a nossa região é conhecido como Mourão, né?
aquela estaca grossa, aquele pilar, e que está ali segurando, tá trabalhando, né? Fazendo a coisa funcionar. O projeto está ali, ele está ali, ó. Enquanto tem muita gente que olha ali o projeto, começa a trabalhar e do nada pode levantar e falar, amanhã levanta e eu tô indo embora, tô indo. O missionário, ele não faz isso. Ele não faz isso. O pastor que está à frente do trabalho não faz isso. A carga está sobre ele. É tudo ali sobre ele, né? Então, ele é o soldado que o apóstolo Paulo falou, né? Ele diz, o apóstolo Paulo fala, por acaso alguém milita por sua própria conta, né? Nós não temos direito também de comer e de beber. O apóstolo Paulo fala assim, e é só eu e Barnabé que temos o direito de deixar de trabalhar, digno a do seu salário, né? O apóstolo Paulo também fala sobre a lei, né? Que a lei ela fala do boi, não tampar a boca do boi que está trilhando. Então, amados, são coisas, né? E ele diz assim, por acaso o Senhor está falando apenas do boi? Você está vendo ali, ó, ó, quando eu falo para você que é um missionário, eu não estou direcionando essa palavra aqui para o mantenedor, estou direcionando essa aqui, a palavra para você que é um missionário. É por isso que o primeiro foco é o seguinte, não entre pensando no recurso financeiro, primeiro foco. Segundo foco, entenda que é Deus que vai te manter, segundo foco. Compreenda que a visão que Deus te deu para você cumprir uma missão, Deus também vai levantar outras pessoas para poder manter o trabalho que está sendo feito ali. Seja o projeto, seja uma igreja, seja lá o que for. Você está trabalhando com crianças, Deus te deu a visão de você fazer aquele determinado trabalho, fique certo que tem pessoas na retaguarda que Deus vai levantar para poder manter aquele trabalho ali. Quem que é o interessado daquele trabalho funcionar? Quem que é o mais interessado? Você é interessado? Você está interessado por aquele trabalho? Deus, ele é mais interessado. A obra é dele, não é nem tua. Tu vai morrer, entendeu? E a obra vai seguir. Se Jesus não voltar, a obra vai seguir. Ele é mais interessado. Então, essa manutenção, ela vem dele, né? Então, a gente vai aprendendo esses pontos aqui. Eu estava lembrando aqui, esses tempos atrás, de um obreiro. Já vou finalizar meu vídeo aqui, né? Eu estava lembrando um tempo atrás, e um obreiro, faz muito tempo, eu era adolescente, e eu já estava todo empolgado, né, trabalhando na obra, e na realidade, naquela época, eu vou ser bem sincero para você, eu via muitas vezes crítica, né, tá quente aqui dentro do carro, meu Deus, você esquentou. Terminar aqui meu vídeo, eu pensei em ir lá para fora, mas eu terminar aqui, lá fora fica passando o carro, e aí faz zoado. Olha só, eu tinha aquele pensamento, sabe? Veio aquele... Quando eu era adolescente, eu vi às vezes críticas de pessoas que vinham e falavam assim, não, mas não é correto, o pastor fica trabalhando aí e é mantido pela igreja, e eu ficava vendo aquilo, né? E eu lembro que eu entrei num carro de um pastor bem antigo, o pastor tinha um certo já tempo, né, de caminhada. E ele começou do nada a falar para mim. Eu sei que foi o Senhor, né? Deus começa a nos dar a palavra, né? E aquele pastor, ele falou assim, Peniel, você é novo e você tá nessa caminhada, né? Toda empolgação, né? Na obra do Senhor. E entenda uma coisa. Ele diz assim, as pessoas, elas nunca vão colocar a obra de Deus como um trabalho, porque a maioria delas não fazem a obra de Deus como um trabalho, como uma obrigação. Então elas não sentem essa carga. E elas fazem quando dá. Quando dá. Sobrou um tempozinho, deu para fazer? Eu vou fazer final de semana. Se não deu, tá nem aí, não faz. É mais ou menos como um nível de hobby, sabe? É como, infelizmente, grande parte, não digo todos, mas grande parte é muito isso. E aquele pastor falou isso, olha, eles fazem quando dá. Então, nisso, eles também, muitas dessas pessoas, elas não vão entender que você sente isso. Aquele que está na obra de Deus, ele está ali se entregando a causa do mestre. Tá? E aquilo ali é a sua vida, é mais do que o seu trabalho. Porque o trabalho é aquela coisa de você fazer apenas por dinheiro. E o missionário, ele não faz, eu já comentei isso, ele não faz por causa de dinheiro. Tá? Aquilo ali é a vida dele. Tá? Ele é chamado para aquilo ali.
Tá? A vida do camarada se desmorona quando ele sai daquele propósito ali. Então, é mais ou menos isso. Então, e esse pastor ele falou isso para mim. Falou, olha, muitas dessas pessoas elas não veem da mesma forma que o obreiro, aquele que está à frente do trabalho, ele está vendo. E outra coisa que ele comentou comigo, ele falou assim, olha outra coisa, nunca espere reconhecimento desse tipo de pessoas. Elas não vão ter o reconhecimento, tá? Não vão ter. Porque, e aí ele fala algo que eu até comentei aqui no vídeo já, né? Quando você tem uma visão que é de Deus, você recebe a visão para cumprir aquele determinado propósito. Aí a gente pode falar do trabalho pastoral, você como missionário à frente de um projeto específico, né? Você está no campo, sei lá, o trabalho que Deus colocou nas suas mãos, de forma geral, sem citar qual trabalho aqui, a gente, né? Mas Deus te deu uma visão, chamado para que ele cumprir aquilo ali. E da mesma forma, Deus também coloca essa mesma visão de manutenção, porque isso é movido pelo Espírito de Deus em corações de pessoas para que sejam fiéis àquele trabalho ali. Ou seja, não é só você, é o que eu falo bastante, né? Não é só o missionário que está ali no campo fazendo, mas o missionário ele está integrado ali e entregado, né, naquele trabalho, e Deus levanta pessoas que são participantes ali também naquele trabalho, na obra do Senhor, tá? Então ele falou o seguinte, agora vai ter aquelas outras pessoas que estão na periferia, na periférico, que elas não têm a visão. E normalmente ela vai olhar para você e ela só vai ver aquilo ali como um serviço focado ao financeiro, porque ela só vai ver o financeiro. Ela não vê a carga, ela não vê o resultado, ela não vê o mover de Deus, ela não vê nada disso, ela só vai ver o financeiro. E normalmente as maiores críticas vão vir dessas pessoas. Então, você tem que aprender a ter a capacidade de superar essas críticas. Não aceite, porque elas não são justas. Elas não são justas. Uma pessoa que chega para você e fala assim, mas você está na obra, o missionário, eu já recebi esse tipo de crítica, né? Você é um missionário e recebe dinheiro para estar aí fazendo esse trabalho, viajando, fazendo não sei o que. Eu não acho que tem que ser. Aí ela vem uns achólogos, né? Eu não acho que tem que ser assim. Eu não acho, não sei o que, não sei o que. Você vai ver a Bíblia, o que a palavra de Deus fala, né? Então, isso pode muitas vezes abater, né, o coração de muita gente, desanimar muitas pessoas, se você dá ouvidos. Então você tem que entender isso. Primeiro ponto, você não está ali por causa de dinheiro, você não entrou nisso, não entrou na obra por causa de dinheiro, você foi chamado pelo Senhor. Segundo ponto, você está ali para cumprir um propósito de Deus, e entenda que no momento certo, Deus vai estar levantando pessoas para somar forças com você. Pastor, nesse momento eu não estou vivendo isso. Deus tem aberto portas para eu trabalhar, ter o recurso, e com esse recurso eu me mantenho. Amém por isso. Amém. Mas se você tiver pessoas que começam a somar forças com você, com a visão que você tem, você vai conseguir fazer muito mais na obra do Senhor. E essa é a vontade do Senhor. A vontade de Deus não é que o resultado do trabalho que você está fazendo seja só seu. Porque se você trabalhar e você faz o trabalho e esse resultado é só seu, é só seu. Você trabalhou, pegou o recurso, fez aquilo ali, o resultado é só seu. Agora, se você tiver uma gama de pessoas que têm visão participando, o resultado desse trabalho é seu e daquelas pessoas que participam na sua retaguarda, tá? Então isso aqui, amado, é muita manutenção da obra do Senhor. A gente tem que cuidar do nosso coração. Críticas, esquentou. Olha, esquentou aqui dentro. Eu já saí daqui. Críticas, né? Entenda que a palavra de Deus fala, olha, não vamos colocar buçal na boca do boi que trilha. Tá lá o boi trilhando, né? E aí o camarada coloca buçal, não dá o alimento, né? E o apóstolo Paulo fala assim, por acaso Deus tem cuidado apenas dos bois quando fala disso, né? Quando está falando na lei, o cuidado de Deus é apenas de boi. Não, Deus está tendo cuidado daquele que está trabalhando, né? Constantemente. Isso aí é a nossa vida, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Vamos continuar fazendo a obra de Deus, guardando o nosso coração de crítica, saber, né? E a gente vai vivendo conforme a palavra de Deus, os padrões da palavra do Senhor, né? E eu deixo essa última palavra aqui para você. Se você nesse momento está passando a necessidade, não lance essa carga sobre uma pessoa. Não diga que é o seu pastor. Se você tiver que reclamar para alguém, reclame para Deus, entre aspas, tá? Entre aspas, reclame entre aspas, por favor. Reclame, ou seja, entre lá dentro do seu quarto. Foi Deus que te chamou? Entra lá no teu quarto e vai orar ao Senhor.
Porque a partir do momento que você direciona essa reclamação ao pastor, é o meu pastor, é a secretaria, é o homem, é o fulano, aí você já entra num ambiente de erro e aí Deus não vai prosperar o seu caminho. Amém? Um abraço, Deus abençoe, até mais.